Salve fanáticos em Naruto e inscritos desse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro. Nesse vídeo nós vamos ver de fato a história completa do Gaara nos mínimos detalhes. Todo o material extra, as novels e tudo que for oficial por aí. Então dispara o seu like no vídeo com a história mais completa do Gaara já feito até hoje. Essa história começa na pobre aldeia de Sunagakure. Esse local tem vários problemas políticos e monetários, porque ele está no meio do deserto. A única fonte de renda desse local é a extração de minérios, mais especificamente ouro, e missões shinobi. Só que acontece que nessa época, quando essa história vai começar a ser contada, a aldeia está passando por dificuldades financeiras terríveis. E graças ao sistema e à divisão do mundo ninja, a aldeia da areia recebeu o Shukaku, um biju extremamente poderoso feito pelo próprio sábio dos 6 caminhos. Cada nação tinha a sua própria biju e a usava como poder de fogo para se defender de ameaças externas. Só que todas as vilas, sem nenhuma exceção, tinham um grande problema em controlar o poder da biju. Afinal, não era fácil lidar com esses seres milenares, e eles são feitos do puro chakra. Naturalmente, algumas pessoas são compatíveis com os bijus. E quando você coloca um biju em uma pessoa e ela se torna um Jinchuriki, é possível até mesmo que ela consiga controlar os poderes da biju. Então nasceu Gaara, uma criança muito pequena. Sério, ele era um micro bebê. Ele nasceu prematuro e o parto da sua mãe, além de ser de risco, foi extremamente complicado. A mãe dele, inclusive, perdeu a vida durante esse parto. E a criança já nasceu sem mãe. Os costumes na aldeia da areia não são muito afetivos. Eles não têm uma cultura de muito contato físico nem família. Todos eles são sérios e rabugentos o tempo todo. E o pai do Gaara, o líder de Sunagakure, não vai muito longe disso. Ele também é extremamente frio e seco. Parece que todo mundo aqui é seco igual o deserto. O pai do Gaara, vendo aquele micro bebê, pensou em como aquilo poderia ser útil para ele em algum dia. Talvez nunca fosse. Mas entre os seus planos para proteger a vila e trazer prosperidade, ele pensou em colocar o Shukaku dentro daquela criança. Quem sabe o seu filho não fosse forte o suficiente e compatível para controlar os poderes do Jinchuriki. Todo mundo na vila tinha muito medo do Shukaku e do grande poder que aquele biju traria. Logicamente, os Jinchuriks, como nós já sabemos, são extremamente rejeitados e existe um grande preconceito em cima deles. Sendo assim, Gaara, após superar a sua infância prematura, começou a ser rejeitado por ser o Jinchuriki do Shukaku. Acontece que algo quase místico aconteceu durante o parto. Um jutsu que podemos dizer que foi lançado de forma inconsciente. A mãe de Gaara, durante o parto, só pensava em protegê-lo. E isso resultou que parte do chakra da sua mãe ficaria com ele pelo resto da sua vida. Esse chakra da mãe do Gaara decidiu protegê-lo. Porém, diferente dos outros chakras de gente que já se foi, que nós já vimos, esse chakra é totalmente diferente. Já que a mãe do Gaara passou a protegê-lo, só que de uma forma selvagem, sem raciocínio humano. A mãe do Gaara se tornou basicamente um poder que protegeria o Gaara de toda e qualquer situação. Agora, o Gaara tinha vários problemas, e ele ainda era só uma criança. Primeiramente, ele tinha perdido a sua mãe, seu pai era muito frio. Todo mundo tinha grandes expectativas nele e ele deveria ser uma grande arma para a aldeia. Ele também tinha um poder inconsciente que era a sua mãe, que o protegia de tudo, não deixava ele se ferir por nada, nem ele mesmo conseguia se ferir. O poder da sua mãe criou um escudo de areia definitivo, e a areia simplesmente se movia de forma automática para protegê-lo, em uma velocidade e força de defesas inacreditáveis. A maioria das pessoas acreditava que aquela areia se movendo sozinha era a vontade do Shukaku. Mas o Shukaku ainda estava selado dentro do Gaara, sendo que ele saía de vez em quando. Esse selamento não é perfeito e não é tão bom quanto o selamento do Naruto. Por conta disso, todas as vezes que o Gaara dormia, o Shukaku tentava sair. Esse vazamento de chakra do Shukaku atormentava o Gaara, que já tinha todos os outros problemas e agora não poderia dormir. Caso ele dormisse, o monstro que habitava dentro dele poderia sair e eliminar todas as pessoas à sua volta. Ele era apenas uma criança normal que queria viver uma vida normal com a sua família e os seus pais. Mas tudo que ele recebeu foram grandes cobranças, grandes expectativas e 2 grandes poderes. Logicamente, ele ainda não entendia nada disso. E a pessoa que ficou mais próxima dele foi o seu tio Yashamaru. Yashamaru era uma das únicas pessoas que não tinha medo do Gaara e demonstrava algum afeto por ele. Sendo assim, ele conseguiu criar o seu primeiro laço.
sendo aquela a primeira pessoa que ele confiou e amou profundamente como um membro da sua família. Até aqui, algumas vezes, Gaara já tinha se descontrolado, e todas as vezes que ele estivesse em perigo, por menor que fosse, a sua areia saía e destruía tudo à sua volta. Aconteceu inclusive uma vez que o Gaara tentou brincar com algumas crianças. Quando ele esticou a mão para pegar a bola, a areia saiu violentamente, pegando não só a bola, como os garotos que estavam brincando. Logo, essa areia estaria banhada de sangue. Veja que não era a intenção do pequeno Gaara fazer aquilo, mas a areia se movia sozinha e saía de dentro dele. Logo, todo mundo acreditava que ele era o monstro. Ele estava sendo julgado como um psicopata, sendo que tudo o que ele queria era apenas brincar com outras crianças normalmente. Toda a tentativa de ser normal ou ser feliz foram tomadas do Gaara. Ele não podia ter afeição e nem afeto por ninguém. Tudo ia de mal a pior, até que o pai do Gaara compreendeu que tinha algo errado. Aquele poder saindo do Gaara, aquela areia, não era poder do Shukaku, era o poder do próprio Gaara. Graças a isso, o seu próprio pai também começou a desconfiar que aquela criança não era normal. E ele não serviria de Jinchuriki para a vila. Sendo assim, ele deveria ser eliminado. O pai do Gaara escolheu muito bem a pessoa que iria cumprir a missão de eliminar o Gaara. Exatamente a única pessoa que ele tinha criado algum laço e algum afeto em toda a sua curta vida até aqui. Yashamaru, o tio de Gaara, foi designado para eliminá-lo. Yashamaru não teve escolha, afinal, essa era uma ordem direta do líder da sua aldeia. Sendo assim, ele cobriu completamente o seu rosto para não ser reconhecido e atacou o Gaara. Ele achava que conseguiria pegar a criança de surpresa, mas as areias, movidas pela proteção da mãe do Gaara, saíram e o atacaram. Logo, ele estava completamente derrotado. O poder defensivo do Gaara era grande demais, e era impossível pegá-lo de surpresa. Acontece que o Gaara viu quem estava por trás daquela máscara. Era exatamente a pessoa que ele amava. A única pessoa que ele amava. A única tentativa, o único vislumbre que ele teve de ser feliz algum dia estava ali, na sua frente, tentando eliminá-lo. A partir daqui, Gaara se tornaria outra pessoa. Afinal, ele já apanhou demais para a vida. E agora ele começaria a revidar. Cansado de todo aquele sistema, ele decidiu que agiria por conta própria. E para simbolizar essa mudança de era, ele usou a sua própria areia para cortar a sua testa, escrevendo um kanji no seu rosto. Os cortes fizeram uma cicatriz permanente, que significa amor. Amor está escrito na testa do Gaara porque isso foi tirado dele, de todas as formas. E todas as vezes que ele tentou amar, ele foi severamente punido. A partir de agora, ele deixaria de ser oprimido e se tornaria o opressor. Nesse dia, o Gaara teve que ouvir do seu próprio tio, nos seus momentos finais, que ele nunca teve nenhuma consideração pelo garoto. Ele estava só esperando o momento correto de se vingar, já que quando o Gaara nasceu, a irmã dele morreu. Ou seja, até aqui, ele foi falso. Gaara tinha conhecido a dura realidade da falsidade das pessoas próximas e tinha sido completamente traído. Até aqui, Gaara ainda é apenas uma criança. A partir desse momento, qualquer um que cruzasse o caminho de Gaara era simplesmente aniquilado pela sua areia. Ele esmagava em um nível tão profundo as pessoas que não sobrava praticamente nada, nem mesmo pequenos pedaços. Seu pai o considerou poderoso e perigoso demais e mandou vários ninjas experientes irem até ele e o eliminá-lo. A eliminação de Gaara resultaria na libertação de Shukaku e, posteriormente, quando eles recuperassem a Biju, eles poderiam tentar usar o seu poder novamente. Mas todos os ninjas de elite falharam. Gaara eliminou cada um deles de um por um. Com o passar do tempo, Gaara aprendeu a usar a sua areia defensiva e também pegar um pouco do chakra do Shukaku emprestado. Sendo assim, além do seu dom natural de controlar a areia, a vontade defensiva da sua mãe, ele também tinha partes do poder de uma Biju. Logo, ele se tornou um ninja extremamente habilidoso e poderoso mais do que qualquer um da sua idade. E o pai dele, vendo isso, pensou que esse agora poderia ser o raio de esperança de Tsunagakure. Quem sabe, aquele Gaara, com todo aquele poder, não pudesse ser o defensor da vila. Alguns anos se passaram desde então. O Gaara foi criando cada vez uma personalidade mais fria e distante, tendo sentimentos e pensamentos mórbidos. Sua falta de sono também o deixava com grandes olheiras. E acontece que o mundo ninja tinha se dividido em aldeias. A primeira aldeia a ser formada e criar um sistema foi a Aldeia da Folha. Isso tudo aconteceu há muito tempo atrás. E há alguns anos atrás, o segundo Hokage criou os exames de classificação ninja. E os de Konoha eram os mais eficazes do mundo. Konoha e Tsunagakure nunca tiveram um histórico muito bom.
Eles nunca foram de fato aldeias muito parceiras, mas nesse momento foi feita uma tentativa de parceria. Em Konoha estavam acontecendo os exames Chunin, e Tsunagakure mandou o Gaara para Konoha para participar dos exames, para ver se ele conseguiria sua classificação e o que poderia acontecer. Junto com ele foram seus 2 irmãos mais velhos, a Temari e o Kankuro. Quando eles chegaram em Konoha, eles já foram conhecendo as pessoas e agindo de forma muito estranha. Nesses exames, era necessário entrar em uma floresta extremamente perigosa e conseguir 2 pergaminhos. Depois de conseguir esses pergaminhos, era só chegar ao centro da floresta e pronto, seu time estava classificado. Mas não foi bem assim que o Gaara fez. Todas as pessoas, os concorrentes dessa prova que cruzaram o seu caminho, entraram dentro da sua areia e foram esmagados, de um por um como se fossem pequenos insetos. Gaara fez um banho de sangue até o centro da floresta. E ele terminou esse exame tendo o menor tempo de toda a história. E nesse dia, Gaara fez um completo massacre em Konoha. Na próxima fase, Gaara enfrentou Rock Lee. E ele não tinha nenhuma paciência. Ele queria eliminar o seu adversário. Acontece que mesmo usando o chakra da Biju, a defesa da sua mãe, que ele usava inconscientemente, sem saber que era a defesa da sua mãe, e o seu próprio controle de areia, Gaara não foi suficientemente rápido nem eficaz para se defender dos movimentos de Rock Lee. Rock Lee se movia em uma velocidade absurda, e essa é uma das melhores lutas de Naruto. Com certeza você já viu algum AMV tocando uma música de Linkin Park com essa luta. Ela rendeu bastante conteúdo e muitos fãs para Naruto. Acontece que apesar de Rock Lee ser muito rápido, estar com os portões abertos e ter dado bons golpes em Gaara, no final, Gaara decide mandar a sua areia para o braço e a perna do Rock Lee, prendendo eles assim com a sua areia. Logo, Gaara, que não sabia seguir nenhuma regra, decidiu apertar a areia até destruir completamente os membros de Rock Lee. A resistência física de Rock Lee é alta, ele conseguiu sair ileso dessa, mas ele teve que passar por uma dura recuperação médica, até que finalmente ele pudesse ser curado. O Gaara aqui não demonstrava nenhum sentimento. Graças a tudo que ele sofreu na sua vida, tudo que ele queria fazer era continuar avançando, sem propósitos, sem objetivos, apenas violência pura. Na próxima luta do Gaara, ele teve que enfrentar o Sasuke, que demorou bastante tempo para chegar, chegou atrasado e fez uma entrada escandalosa. Quando eles lutam, o Sasuke mostra para ele a sua Chidori, e isso fere o Gaara. Mais uma vez ele foi ferido. Durante a sua vida toda, ele não tinha conhecido a dor, já que a areia o protegia. Só que os jutsus de Konoha estavam mais fortes do que o esperado, e ele estava se ferindo. É muito estranho imaginar isso, já que se a gente parar para comparar, quer dizer que a Chidori do Sasuke e o Taijutsu do Rock Lee são mais fortes do que os shinobis que o pai do Gaara mandou para eliminá-lo, já que ele nunca havia se ferido antes. Após receber a Chidori de Sasuke, eles saem do local, desorganizando assim completamente as regras do exame. Temari e Kankuro acompanham o Gaara. Naruto e os outros decidem perseguir o Gaara, e nesse momento, grande parte do chakra do Shukaku está vazando. Metade do corpo do Gaara está parecendo com o Shukaku, a aparência dele está saindo para fora, e o Gaara está se babando todo. Sasuke, Sakura, Naruto e os outros são ainda muito inexperientes, e agora eles vão ter que dar o seu melhor nesse combate. Parece que quanto mais o Gaara fica com ódio, mais ele perde o controle. E o Shukaku está quase controlando completamente o seu corpo. Sasuke, apesar de já ter a marca da maldição, não consegue fazer muita coisa. A Sakura eu não vou nem comentar. Logo, o Gaara libera o Shukaku por vontade própria, e assim ele assume a sua forma completa e gigantesca. O Gaara está oficialmente dormindo. Naruto já sabia invocar o Gamabota, e ele faz isso rapidamente. Logo, eles vão ter que lidar com uma Biju. Fato que não é nada fácil. O Gamabota deu a ideia para o Naruto de se transformar em algo com garras e dentes, e ele logicamente pensou na Kurama. Usando parte do chakra da Kurama e se transformando nela, Gamabota e Naruto assumem essa forma e vão para cima do Shukaku. Sendo assim, o Naruto consegue alcançar a testa do Biju, onde está o Gaara dormindo, e ali dá um belo soco na sua cara, fazendo ele acordar para a vida. E acontece que as transformações são desfeitas, as invocações também, e os dois caem pelo chão. Os dois estão exaustos, totalmente sem chakra, mas o Naruto continua se rastejando pelo chão e tentando se aproximar de Gaara. Depois de um belo discurso no jutsu, ele toca o coração de Gaara, dizendo que os dois são muito parecidos. Afinal, os dois são Jinchuriks. Os dois sofreram todo o preconceito e tiveram uma infância complicada.
O Naruto entende ele e diz que ele não precisa ser daquela forma. Ele pode ter amigos, ele pode ter companheiros, ele pode viver uma vida diferente e o mundo é muito mais do que ele imagina. Graças a isso, Gaara abriu a sua mente para novas possibilidades e a partir de agora nasce um novo Gaara que quer tentar fazer as coisas de uma forma diferente. O primeiro ato do Gaara, que chamou mais atenção depois dele ser derrotado por Naruto, foi pedir desculpa para os seus irmãos. Até o momento, ele não ligava para ninguém e tinha uma personalidade extremamente arrogante. Esse simples pedido de desculpas mostrou que ele estava disposto a abaixar a cabeça e tentar novamente, dessa vez de um outro jeito. Gaara tinha aprendido a lidar com um pouco da sua tristeza e feito um amigo. Acontece que, meio sem saber, o Naruto tinha acabado de frustrar os planos de Orochimaru, já que foi ele quem planejou enviar Gaara para Konoha. Orochimaru, inicialmente, propôs uma aliança com o pai do Gaara. Ele disse para Hasa, o pai do Gaara, que eles deveriam mandar o Gaara para Konoha. Lá ele se descontrolaria, soltaria o Shukaku e criaria um grande caos. Enquanto o Gaara está criando caos, eles invadiriam Konoha e tomariam o seu poder. Acontece que quando Orochimaru estava aliado à Aldeia da Areia, ele fez alguns experimentos com crianças. A tentativa de Orochimaru aqui era de replicar o Sharingan, e ele não conseguiu muito sucesso. Seus experimentos foram um fracasso, mas ele deixou uma das suas cobaias viva para trás. O nome dela era Shijima, e ela tinha um olho com várias cores, que emanava chakra. Para controlar esse poder artificial, ela tinha que usar óculos extremamente grossos com uma espécie de selamento. Essa personagem também é muito importante na história do Gaara, que a gente vai ver daqui a pouco. Orochimaru acabou traindo o pai do Gaara, o eliminou, tomou o seu rosto e decidiu seguir o seu próprio plano indo para Konoha. Já o Gaara teve outra participação especial quando ele salvou a vida de Rock Lee. Os dois tiveram uma dura batalha contra Kimimaro, mas no final acabaram saindo como vencedores. Nesse momento, Gaara mostrou que realmente queria ter uma personalidade diferente e ir por um caminho diferente. Afinal, a pessoa que ele tinha quase eliminado, o Rock Lee, agora ele tinha salvado a sua vida e estava o protegendo. Nos anos que se seguiram, o Gaara provou para todo mundo da sua aldeia que ele tinha mudado e estava seguindo por um caminho diferente. A partir de agora, Gaara passou a ser respeitado ao invés de temido. As pessoas passaram a amar o Gaara e ver nele um símbolo de proteção. Afinal, ele era extremamente poderoso e ter ele como um aliado benevolente era uma grande vantagem, chegando ao ponto de Gaara ser nomeado como Kazekage. No posto de Kazekage, Gaara mudou muitas das políticas antigas da Aldeia da Areia, tornando as coisas mais fáceis até mesmo para os ninjas. Era evidente que o mundo ninja estava para passar por uma grande mudança, e o Gaara foi o Kazekage mais jovem de toda a história entre os outros Kazekages. Isso também gerava um pequeno problema, já que os outros Kages não aceitavam direito o Gaara, não acreditavam que ele tinha experiência nem maturidade suficiente para estar numa posição tão complicada. Com o passar do tempo, a Akatsuki se tornou uma organização criminosa que era muito temida e tinha um plano maligno, além de possuírem membros extremamente poderosos. A crescente preocupação com a Akatsuki resultou em um plano. O plano era fazer um exame Chunin e usar os Jinchurikis exatamente de isca para a Akatsuki. Sendo assim, Gaara e Naruto estariam no mesmo lugar, e todo mundo já sabia que a Akatsuki queria os bijus. Então aqui nós conhecemos mais dois Jinchurikis, a Fu e o Roshi. Roshi é o Jinchuriki do biju Son Goku, o 4 caudas. Já a Fu tem o Shoumei, o 7 caudas, também conhecido como Nanabi. E acontece que Roshi ataca o Gaara e tenta extrair o Shukaku de dentro dele. Mas isso não dá certo e acaba não resultando em nada. A Akatsuki continua buscando pelos bijus. E logicamente, mais cedo ou mais tarde, eles atacariam o Gaara. Acontece que um tempo depois, 2 membros da Akatsuki foram designados para ir enfrentá-lo, derrotá-lo e levá-lo até a estátua Gedomazou para o Shukaku ser extraído. O ninja que quis lutar contra Gaara foi o Deidara. E Deidara é especialista em explosões. Usando suas técnicas, ele foi capaz de enganar o Gaara. Afinal, o Gaara queria proteger a sua vila, e graças a isso ele teve que gastar uma enorme quantidade de chakra. O poder destrutivo de Deidara era grande demais, e se os dois estivessem lutando em um território sem civis, provavelmente o resultado da luta teria sido diferente. Mas aqui, o Deidara ganhou e levou o Gaara inconsciente até o esconderijo da Akatsuki. Lá, os membros da Akatsuki se reuniram
e fizeram o ritual de extração, usando seus chakras para arrancar o biju de Gaara e colocá-lo dentro da estátua Gedo-Mazou. Esse processo leva bastante tempo, e quando todo o chakra do biju foi extraído, Gaara ficou sem o Shukaku. E todo o Jinchuriki, quando perde o seu biju, também perde a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com o Gaara. A história não acaba por aqui, porque o Gaara ressuscitou. Até aqui, Gaara tinha vivido uma infância muito complexa, com muito sofrimento, tinha aprendido a respeitar e ser respeitado pelas pessoas e tinha transformado completamente a sua vida. Agora, teríamos outro ponto de virada, quando a Shio, juntamente com Naruto, usando parte dos seus chakras, usaram todos os recursos que podiam para trazer Gaara de volta à vida. Esse ato consumiu toda a vida da Shio e uma parte do chakra do Naruto. Agora, o Gaara está vivo, com o chakra da Shio e parte do chakra do Naruto. Aquela criança que toda a vila queria eliminar, agora tinha se tornado um homem tão digno que as pessoas estavam dispostas a dar a sua própria vida por ele. Gaara acordou confuso. Ele passou por muita coisa e estava em outro mundo. Ele não sabia o que estava acontecendo, nem sabia o que era a sua própria mão. Quando ele finalmente entendeu o que estava acontecendo, ele olhou à sua volta. E à volta do Gaara estavam várias pessoas. Pessoas preocupadas com ele que estavam buscando encontrá-lo de qualquer forma. E sendo assim, ficou confirmado pelo próprio Gaara que ele era querido por todos, totalmente diferente da sua infância. Agora, o Gaara precisaria se virar apenas com o seu próprio poder. Afinal, ele tinha perdido o seu biju e não poderia mais pegar chakra emprestado do Shukaku. Apesar disso, a sua areia que se movia sozinha continuava. Algum tempo depois, tivemos a reunião dos 5 Kages, pela primeira vez com a participação do Gaara. E a maioria dos Kages olhou torto para o Gaara, como se ele não fosse suficientemente bom para estar ali na mesa entre eles. Mas por um momento, Gaara liderou a reunião, dizendo que ele conhecia a Akatsuki e os seus perigos. Afinal, ele tinha sido capturado por ela. E ao ter saído vivo dessa experiência, ele pode ser de grande ajuda na batalha eminente contra a Akatsuki. E enquanto a reunião dos 5 Kages estava acontecendo, quem decidiu invadi-la foi o Sasuke, desafiando todos eles ali mesmo. O excesso de confiança do Sasuke quase custou a sua vida, já que em um momento chave, o Raikage se moveu em uma velocidade tão absurda e ele estava disposto a perder o seu próprio braço nesse movimento, onde ele eliminaria o Sasuke sem sombra de dúvidas. Sasuke, apesar de ter despertado grandes poderes, ainda não conseguia controlar direito o seu Susanoo, nem muito menos os seus novos olhos de Mangekyo Sharingan. Graças a isso, ele iria receber um golpe fatal. E quem salvou a vida de Sasuke foi exatamente Gaara, bloqueando o ataque de Raikage com a sua areia. Nessa batalha, o Raikage já havia perdido um dos seus braços, e ele não estava nem aí por perder ainda mais para conseguir eliminar o Sasuke. É aí que Obito aparece, com a sua fantasia de Tobi, dizendo que é o Uchiha Madara. Ele salvou novamente a vida do Sasuke, que seria eliminado pelo Tsukage. O Sasuke poderia ter um nível de poder até bem grande nesse momento, mas desafiar os 5 Kages foi algo extremamente estúpido. Se não fosse pela ajuda alheia, o Sasuke não sairia vivo dessa batalha. E isso porque os Kages nem sequer ao menos lutaram a sério. Obito então declara a 4ª Grande Guerra Ninja. Então é feita a Grande Aliança Shinobi, onde os países se uniram, todos juntos contra a Akatsuki e o seu grande poder crescente. E é inevitável que Gaara se torne um desses líderes desse combate, indo diretamente para a linha de frente. A autoridade e maturidade do Gaara foram reconhecidos pelos Kages e eles o colocaram como líder de várias das suas tropas. Entre os ninjas, comandados por Gaara, estavam várias vilas, que no passado foram por muito tempo rivais. Agora, os ninjas estavam todos trabalhando juntos. E para a vantagem do Gaara, eles vão lutar exatamente no deserto. Aqui, ele pode potencializar muito as suas técnicas graças à areia abundante do local. E essa batalha começa a aquecer quando eles descobrem que vários Kages foram trazidos de volta à vida graças a um jutsu proibido chamado Edo Tensei, que também foi criado pelo segundo Hokage. A partir do Edo Tensei, alguns dos ninjas mais poderosos da história do mundo ninja foram trazidos de volta graças a Kabuto. E entre esses ninjas lendários estava o pai do Gaara. O Edo Tensei de Kabuto não ficou perfeito, e muitos ninjas conseguiram se livrar de parte do seu controle. A ideia do Edo Tensei é fazer um escravo mudo, que apenas segue ordens sem argumentar. Porém, no Edo Tensei de Kabuto, eles conseguiram um pouco mais de liberdade. E alguns Edo Tenseis, até o próprio Kabuto libertou eles um pouco mais.
Assim eles conseguiam falar, pensar e até interagir com as pessoas. A ideia do Kabuto era criar um caos total com isso. E Gaara acaba se encontrando face a face com seu pai e podendo ter finalmente uma conversa para ele de igual para igual como adultos. Afinal, agora o seu filho era o grande Kazekage e o líder de várias tropas da aliança. Enquanto os dois se enfrentam, Gaara descobre que parte do chakra da sua mãe foi parar na sua areia, e a sua própria areia toma o desenho da sua mãe. Assim, ele descobre que quem sempre esteve cuidando e protegendo dele foi exatamente a sua mãe. O seu pai também pede desculpas para ele. Então Gaara agora se sente totalmente completo. Afinal, ele nunca tinha entendido os sentimentos do seu pai, e por mais que ele tenha sido um péssimo pai, no final das contas, ele se redimiu. Graças a isso, Gaara selou o seu pai na areia e ele finalmente pôde descansar em paz. Então, o verdadeiro pesadelo começa. Porque de um alto da montanha, aparece uma figura lendária de um dos ninjas mais poderosos de toda a história. Um ninja que apenas o seu nome aterroriza a mente da maioria das pessoas. A face de Uchiha Madara é vista por todos. Ele se revela na sua forma de Edo Tensei. Onoki, o Tsukage, que inicialmente era contra o Gaara, usa o seu jutsu na areia do Gaara para deixá-la mais leve e deixar o Gaara mais poderoso. Logo, Madara, para se alongar um pouco e para se relembrar dos seus tempos quando vivo, decide fazer um jutsu de mãos. Não acontece nada e ninguém entende nada. De repente, o clima começa a mudar. O céu fica escuro e vai ficando cada vez mais escuro e aterrorizando as pessoas que olham para cima. Um enorme meteoro está vindo na direção da Terra. Madara chamou algo para esmagar toda a Aliança Ninja de uma única vez. Algo tão grande e tão poderoso nunca jamais foi visto nem imaginado por ninjas dessa era. E alguns, ao ver o meteoro, simplesmente desistiram de viver e soltaram suas armas. Quem mais se esforçou para parar esse meteoro e quem tinha condições de tentar pará-lo era exatamente Onoki, que reduziu o peso do meteoro, e o Gaara, que o cobriu com a sua areia. Assim, depois de um esforço enorme, eles conseguiram parar o meteoro. Mas é aí que Madara dá o seu sorrisinho sarcástico e manda mais um meteoro, do mesmo tamanho do outro, com o mesmo impacto, ainda mais difícil de ser parado. Eles tentam lutar contra Madara, e então Madara revela que também tem um Mokuton, se mostrando assim um adversário impossível para aqueles ninjas. Pois o Madara, antes de ter o Mokuton, que é um dos jutsus mais fortes, já era um dos ninjas mais fortes da história. E o seu Mokuton está em um nível completamente absurdo, fazendo o deserto se transformar em uma floresta em poucos segundos. Aqui, realmente, nem mesmo no deserto há chance para Gaara. Logo, os 5 Kages se reúnem e eles juntos vão unir forças para enfrentar o Uchiha Madara. Acontece que Madara tira um sarro com a cara deles, dizendo que eles não deveriam se chamar de Kages, e deixou eles escolherem se eles queriam apanhar com ou sem Susanoo. Depois de zombar com a cara deles e sem tomar praticamente nenhum dano, já que Madara estava na sua forma Edo Tensei, ele derrota todos os Kages e deixa todos eles desmaiados. Quem os encontrou foi Orochimaru, e Karin salvou Tsunade, consequentemente Tsunade salvou os outros, incluindo o Gaara. Então, mais algumas batalhas aconteceram até que as bijus foram extraídas do Obito, e o Gaara guiou as bijus para entrarem na batalha contra o Uchiha Madara. Mas Madara simplesmente colocou uma coleira em cada biju e as arrastou, as capturando de uma forma até muito fácil. O Uchiha Madara está em um nível totalmente diferente. Graças a isso, Naruto ficou sem a Kurama, e isso logicamente resultaria na sua morte. Porém, ele ainda tem alguns instantes de vida antes que o pior aconteça. O Gaara é quem salva o Naruto e leva ele pra longe dali. Na sequência, o Gaara entrega o Naruto pra Sakura, porque é ela que vai cuidar dele. E assim, o Gaara volta para o combate, junto com Kakashi, Mai Togai, Minato e os outros. A luta acaba sendo em vão, e Madara ativa o Tsukuyomi Infinito, prendendo o Gaara no jutsu e fazendo ele sonhar. Nos seus sonhos, Gaara sonhou com uma vida feliz, com uma infância que ele nunca teve, podendo confiar nas pessoas e sorrir com seus pais. Eventualmente, Naruto e Sasuke tiveram que enfrentar Madara, depois Naruto teve que enfrentar o Sasuke, e depois eles libertaram as pessoas do Tsukuyomi Infinito. Assim o Gaara ficou livre e voltou para sua aldeia, e algum tempo se passou. Lembra que a Tsunagakure sempre teve problemas de conseguir dinheiro? Agora, as missões ninja tinham acabado, simplesmente porque havia paz no mundo. Logo, eles estavam passando pela pior crise financeira da história.
E as pessoas estavam passando fome nas ruas. A situação estava terrível na aldeia da areia, e eles já tinham pedido ajuda para as vilas vizinhas. Graças a isso, a popularidade do Gaara começou a cair muito, e algumas pessoas passaram a odiá-lo. Assim como Konoha, Sunagakure também tem um conselho, e os conselheiros decidiram armar um casamento para Gaara. Escolheram uma mulher para que ele pudesse se casar com ela e assim, de alguma forma, melhorar a situação. E acontece que o senhor feudal do País do Vento, onde fica a Vila da Areia, também limitou o orçamento da Vila da Areia, fazendo assim eles ficarem em uma situação ainda mais difícil. Isso aconteceu porque os senhores feudais injetaram uma grande quantidade de dinheiro durante a Quarta Grande Guerra Ninja. E não foram eles que criaram a guerra. Diferente de todas as outras guerras, quem iniciou essa guerra foram somente os ninjas. Sendo assim, o orçamento estava apertado e a Vila da Areia não tinha como pagar as suas dívidas. E algumas pessoas começaram a dizer que Gaara não sabia como administrar a aldeia e até sugeriram que Kankuro deveria tomar o lugar dele. A pressão interna dos conselheiros da vila foi tanta que eles acabaram arranjando um casamento para o Gaara. A sua pretendente se chamava Hakuto e ela seria a sua noiva. E os conselheiros de Sunagakure tiveram uma péssima ideia, visto que o país estava passando situação de fome e miséria. Eles decidiram armar uma grande festa, um gigantesco e luxuoso evento para que Gaara se encontrasse com Hakuto. Logicamente, as pessoas ficaram muito frustradas com o Gaara, já que enquanto seu país estava caindo na miséria, ele estava fazendo jantares luxuosos com mulheres. E a notícia rapidamente se espalhou. Acontece que Hakuto tem uma irmã mais velha, e ela se chama Shijima, que é exatamente a mesma Shijima que o Orochimaru fez experimentos no olho dela na intenção de recriar o Sharingan. Shijima agora sela os seus olhos com grossos óculos, e atrás deles tem um vértice de várias cores. Esses olhos são capazes de paralisar o inimigo ao alto custo de sentir grandes dores, um poder praticamente inútil. E pelo que tudo indica, parece que o Gaara se interessou por Shijima e não por Hakuto. Hakuto já tinha um homem que ela amava e ela não queria participar desse casamento com Gaara, então ela fugiu com ele. Os dois originalmente eram de Konoha, mas acabaram se mudando para a Aldeia da Areia. Graças a isso, agora eles são shinobis da Vila da Areia e têm que prestar satisfações para a vila. Quando os dois fugiram, eles se tornaram Nunekins, ninjas fugitivos renegados, e naturalmente Gaara foi atrás deles. Quem foi junto com Gaara para acompanhá-lo foi exatamente Shijima. Os dois viajaram juntos e rastrearam Hakuto, até que eles finalmente conseguiram encontrá-la. No mundo ninja antigo, um Nunekin seria rapidamente eliminado, mas não foi isso que o Gaara fez. Ele entendeu os sentimentos de Hakuto e deixou ela ir com o seu amado. Já Shijima, que tem o famoso Sharingan azul, não se casou com o Gaara, nem ficou com ele. Os dois se tornaram bons amigos. O doujutsu sem nome de Shijima ficou mundialmente famoso como Sharingan azul. Esse nome é usado até mesmo dos fãs no Japão. E se você já ouviu falar dele por aí, sim, ele é real. Em partes. Afinal, não é Sharingan nem azul, mas é uma tentativa de recriar esses olhos. Depois disso, começa Boruto. E na minha opinião, Boruto é uma alucinação coletiva. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Brincadeiras à parte, se você gosta de Naruto, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, dispara o seu like e deixa aí nos comentários qual história você quer ver completa aqui no canal. Eu vou deixar passando na tela agora a história do Sasuke, que está tão completa quanto essa e também tem informações únicas da novel. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.